Anderson Luiz. Eu sou licenciado em Geografia e mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, Paulo de Campos, Goitacazes, da cidade de onde eu venho, de onde é o recorte espacial da minha pesquisa. E hoje eu sou doutorando do programa de História Comparada da UFRJ. Essa pesquisa que eu apresento aqui, eu venho realizando desde 2017, tem 6 anos que eu trabalho nessa pesquisa, e embora eu agora no doutorado esteja na área da história, ela continua sendo o meu objeto do meu trabalho acadêmico. E se trata dos impactos da intolerância religiosa, óbvio que o doutorado na história, a abordagem mais geográfica, exatamente, embora tenha outros elementos. São os impactos da intolerância religiosa nos territórios das comunidades tradicionais de terreiro em Campos dos Goitacazes de 2017 a 2020. Então, no título, eu já trago o recorte espacial e temporal. Essa pesquisa, é importante que ele fale o recorte temporal porque intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras não é uma novidade, é algo que acontece desde que o colonialismo existe, né? Desde quando os povos exploradores, dominadores chegaram aqui, e assim como tudo que advinha dos povos escravizados em África e trazidos para cá era demonizado, do ponto de vista cultural, subalternizado, feudalizado pelos dominadores, com as manifestações culturais do mundo religioso não foi diferente. Porém, esse recorte espacial adquiriu novos contornos. O objetivo do trabalho é analisar como os casos de intolerância religiosa, quando essas religiões afro-brasileiras atingiram os territórios das comunidades tradicionais de terreiro, e para isso a gente vai falar um pouco mais na frente o que a gente entende por comunidades tradicionais de terreiro. A justificativa. A intolerância religiosa e a perseguição contra as religiões afro-brasileiras são marcas herdadas do colonialismo, bem como a perseguição de todas as manifestações culturais advindas dos povos escravizados em África. A luta contra a intolerância religiosa e pela preservação dos territórios das comunidades tradicionais de terreiro e, consequentemente, para a manutenção de suas tradições de forma autônoma, é uma prática decolonial que justifica a presente pesquisa. Metodologia. Como que a gente desenvolveu esse trabalho? Lá em Campos dos Goitacazes existe um coletivo chamado Fórum Municipal de Religiões Afro-Brasileiras, que é composto por membros do Candomblé e da Umbanda de Campos, e lá em Campos a gente só tem duas dessas manifestações de religiões afro-brasileiras estabelecidas, que é o Candomblé e a Umbanda. E existe esse coletivo, que é um coletivo que defende e briga pela manutenção e preservação dos povos e comunidades tradicionais de terreiro da cidade. É importante dizer também que eu não sou um adepto de nenhum tipo de religião. Eu não sou cristão, eu não sou humanista, eu não sou candomblessista. Eu sou apenas um pesquisador que trabalha esse tema. Então, eu não tenho, o meu trabalho não tange dogmas das religiões. Eu não trato de dogmas de convenções. Eu trabalho com tolerância e o seu desdobramento territorial. Realizei entrevistas com alguns líderes de comunidades tradicionais de terreiro que sofreram ações de violência por intolerância religiosa e tiveram seus territórios tradicionais impactados. Realizei um levantamento bibliográfico, tanto do conceitual da área do território, da geografia, das múltiplas áreas do território, e a leitura sobre decolonialidade é uma leitura que chegou no meu trabalho um pouco mais recente, então talvez eu não esteja tão dominante dos conceitos da decolonialidade, caso possa parecer que eu esteja falando uma besteira, já peço desculpas previamente. E estudos sobre comunidades tradicionais, racismo, intolerância religiosa, e uma parte muito importante que foi buscar na imprensa institucionalizada relatos de intolerância religiosa contra religiões afro-brasileiras.
E foi possível encontrar relatos desde o século XIX, nos jornais da cidade, de perseguição a feiticeiros, curandeiros, pessoas escravizadas que faziam sessões de cura. Então isso sempre foi presente na sociedade campista, porque Campos do Goytacazes foi uma das cidades que mais recebeu pessoas escravizadas de África. Campos do Goytacazes, durante muito tempo, foi a bola mestra da economia nacional da indústria canaveira. Tivemos um ciclo de cana-de-açúcar muito intenso, que foi desde o final do século XVIII até meados do século XX. Então, a presença do coronelismo, da figura dos usineiros, ainda é algo, ainda existe trabalho escravo em Campos. Não faz parte diretamente do meu trabalho, mas é importante que seja dito. Por isso que a gente tem tanto relato, desde o século XIX, sobre casos de abordagens intolerantes sobre religiões brasileiras, sobre manifestações culturais e religiosas de povos de África, especificamente. Eu trabalho com três conceitos-chave. Um são os povos e comunidades tradicionais de terreiro, o segundo ponto é o território com a categoria geográfica, e o terceiro ponto, a intolerância religiosa, que a gente entende lá de acordo com o parágrafo 13 do documento lá de Durban, que eu esqueci o nome agora do documento corretamente, que atesta a tolerância correlata, que chama de tolerância correlata, como uma derivação direta do racismo e um traço ainda presente da colonialidade, modernidade. O que a gente tem com povos e comunidades tradicionais? Constituição Federal de 1988, Carta Magna, no seu artigo 5º, mais especificamente nos incisos 6 e 11, o primeiro 6 ele traz a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E no capítulo, no inciso 11, fala da casa, da habitação do lar, como um asilo inviolável do indivíduo, onde ninguém pode interferir, salvo em condições específicas. Por que eu trago esses dois parâmetros, esses dois incisos juntos? Porque em Campos do Goytacazes, a maioria das comunidades tradicionais de terreiro, os terreiros de Candomblé e Umbanda, funcionam ou dentro da casa do próprio líder religioso, ou num quintal anexo à sua casa, ou em alguma parte da sua residência. Então, além do princípio filosófico do território, lá se buscar no Deleuze e Guattari, que o território vai ao corpo como território, passando pela casa como território mais amplos, existe essa violação do território casa e existe a violação da liberdade de consciência e crença, nos casos de intolerância religiosa contra os povos tradicionais de comunidades de terreiro. O decreto 6040 é quem vai definir conceitualmente o que são povos e comunidades tradicionais, como grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais e possuem suas próprias formas de organização social, cultural, social e religiosa. Dentre esses povos tradicionais estão os povos indígenas, os povos originários, as comunidades quilombolas, os povos ciganos, os faxinalenses, marisqueiras, pescadores ribeirinhos e as comunidades tradicionais do terreiro, que vem ser mais bem definida pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana, que é de 2013, que classifica esses grupos como grupos que se organizam a partir dos valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos para o país por africanos para cá transladados durante o sistema escravista. É importante grifar também que religiões afro-brasileiras não são exatamente religiões vindas de África. As religiões afro-brasileiras são construções dos africanos escravizados que, de alguma forma, para manter uma relação com o seu território de origem espiritual, filosófica, acabavam adaptando, como eram vários povos, esses povos africanos eram misturados, com vários idiomas, com várias religiões, com várias percepções cosmológicas diferentes. Esse amálgama de povos africanos
deram origem às religiões afro-brasileiras. Antes do candomblé e da Umbanda já existiam os calundus, existiam outras manifestações. Ponto 2. Território. Conceito bem primordial do entendimento do território nosso, Marcelo Lopes de Souza, que trata do espaço mediado através de relações de poder, onde o que realmente importa é quem controla determinado espaço, por que o controla e como controla. E no campo da geografia cultural, mais especificamente da geografia da religião, a gente encontra uma definição de território religioso, da professora Rosanaula da UERJ, que fala de espaços qualitativamente fortes, compostos por conflitos, e possuidores de funções espaciais que constituem os meios por intermédio dos quais o território realiza efetivamente os papéis a ele atribuídos pelo agente social que o criou e controla, casando com o que fala Marcelo Lopes de Souza. E acrescenta dizendo que o território é um importante instrumento de exercício da fé e da identidade religiosa, e que tem, além do caráter político, um caráter cultural, e especialmente quando esses agentes sociais são grupos étnicos religiosos. Passando para o próximo slide. Territórios tradicionais. O mesmo decreto 6040, que define o que são povos e comunidades tradicionais, ele atesta que os territórios tradicionais são os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. Quando eu falo de povos e comunidades tradicionais de terreiro, quais são esses territórios tradicionais? São os próprios terreiros, no entorno do qual se agrupam as comunidades tradicionais, e nesses terreiros, esses espaços controlados pelas suas lideranças religiosas, muitas vezes representam um subsídio econômico para essa própria comunidade. Então vamos lá, para o tempo está acabando. Intolerância religiosa. Conceitualmente, é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer ou respeitar diferenças ou crenças religiosas de outros. A intolerância religiosa contra religiões afro-brasileiras, como já falei, derivada do racismo com braço direto da modernidade, do colonialismo, se enquadra exatamente nessa última frase. Perseguições, julgamentos parciais, espancamentos, torturas e execuções. Na década de 2010, no estado do Rio de Janeiro, começou a surgir um fenômeno de invasão de terreiros, majoritariamente por grupos ligados ao crime organizado, ao tráfico de drogas e alguns correlatos a algumas igrejas neopentecostais que se espalharam muito rapidamente nos últimos 40 anos, principalmente nas periferias e subúrbios da cidade, onde originalmente estavam mais presentes esses terreiros. Aí eu trago relatos da imprensa, dessa adotado o UOL de 3 de julho de 2020, e já fala de comunidades ocupadas pelo PCP em Campos e na Baixada Fluminense. Trago o Jornal Extra, que é um jornal de grande circulação no estado do Rio de Janeiro, onde relata que terreiros da cidade de Baixada Fluminense já vivem crime de medo, já há muitas invasões. E resultados e números para não concluir. Respondendo à pergunta do título: quais são os impactos da intolerância religiosa nos territórios das comunidades tradicionais de terreiro nesse recorte de 2017 e 2020? Nesse período histórico, aconteceram em Campos 13 casos tradicionais de terreiro invadidas e fechadas por esses grupos ligados ao crime organizado, 16 casos relacionados a algum tipo de restrição a atividades e horários de funcionamento impostas por esses grupos, tipo, numa comunidade dominada pelo tráfico, que acontece uma sobreposição de territórios, você tem um território religioso do terreiro com um território mal dominado pelo tráfico de drogas. Essa associação do tráfico de drogas com determinados parâmetros de igrejas evangélicas neopentecostais ou não, quando eles chegam nesse lugar e mandam ele fechar o terreiro, acontece o processo de desterritorialização. Mesmo quando o líder religioso não é expulso do seu terreiro, quando ele tem a sua territorialidade limitada
com um agente externo, ele está sendo desterritorializado em si. Ele está perdendo o seu território religioso, está perdendo o direito de controle sobre o seu espaço sagrado. 25 casos de ameaças diversas perpetradas por diferentes agentes, mas sem fechamento nem funcionamento do terreiro. Quando chega um agente externo para uma liderança e diz: se você continuar tocando tua macumba aqui na minha favela, nós vamos matar você. É um processo de desterritorialização. E por último, 2 casos de ministros religiosos, esses mais graves, assassinados, sendo que um deles, de acordo com as entrevistas que eu apurei na mídia da época, de 2017 e 2018, ele teria sido executado durante a realização de uma cerimônia religiosa dentro do seu próprio terreiro, possivelmente por agentes ligados ao tráfico de drogas. Então, essa foi a minha apresentação, minhas referências bibliográficas, que passam tanto por documentos oficiais do governo, legislação, literatura de racismo, imprensa, e é isso, gente.